Abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Um texto muito conhecido, mas hoje nós vamos explorar algumas anuências desse texto. Eu tenho convicção que Deus vai falar muito ao nosso coração. 2 Timóteo, segunda carta, Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O texto vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Pai, essa é a tua palavra, Deus. A tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, Deus, nos limpa, nos purifica. A tua palavra nos molda, a tua palavra nos liberta, e a tua palavra, Deus, nos transforma. Por isso, Deus, te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, Deus. Pai, que a tua palavra hoje nos ilumine, que a tua palavra nos ensine, que a tua palavra nos instrua, que a tua palavra, ó Deus, nos desperte. Pai, que a tua palavra, Deus, nos sare, ó Deus, e que hoje, em nome de Jesus, que a tua palavra nos anime, nos motive a continuar trilhando o caminho que está proposto diante de nós, Pai. Que assim, ó Deus, como o apóstolo Paulo, que possamos chegar ao final da vida olhando para trás e dizendo que nós combatemos o bom combate, que nós cumprimos a carreira e nós, ó Deus, guardamos a fé. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito, Deus, tenha, Deus, muita liberdade, Pai, neste lugar. Eu me coloco, Pai, à disposição do Senhor. Que não seja eu, Pai, mas que o teu Espírito, por meio, Pai, da minha vida, no nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluia. Bom, o tema da mensagem é: vencendo a dor pelo propósito. Vencendo a dor pelo propósito. Bom, deixa eu te colocar um pouco dentro do contexto, para você poder entender. Bom, nesse contexto, Paulo, ele havia terminado a sua 4ª viagem missionária. E Paulo, ele estava passando pela sua 2ª prisão em Roma. Paulo já era um homem idoso. Paulo já era um homem que tinha consciência. Ele deixa isso muito claro no versículo 6, que ele já estava prestes à morte. Ele vai citar a palavra libação. Ele tinha consciência que ele seria condenado à morte pelos homens. Paulo tinha essa consciência. E quando nós olhamos, quando Paulo escreve essa carta, nós podemos pegar algumas características da história de Paulo. Quando nós olhamos Paulo foi um homem, irmão, que ele se opôs aos falsos profetas. Paulo foi um homem que se opôs aos apóstolos fraudulentos. Quando nós olhamos a trajetória de Paulo, ele foi um homem, irmão, que combateu, irmão, o pecado, que estava adentrando no meio da igreja, um pecado deliberado. Então Paulo, ele vai confrontar os irmãos com uma palavra de Deus. Paulo vai falar com os irmãos a respeito de vícios, a respeito de libertinagem. Então Paulo vai, na sua trajetória ministerial, ele vai citar tantas outras questões. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos um homem que sofreu muitas perseguições. Nós percebemos um homem que teve muitas privações da sua vida, um homem que foi perseguido pelos judeus, um homem que em alguns momentos foi perseguido pelos gentios que eram pagãos. Paulo, em outros momentos, Paulo que viu a morte de perto por algumas vezes, Paulo que passou por naufrágio, e Paulo que experimentou tantas outras questões ao longo da sua caminhada. E agora Paulo se encontra, irmão, já velho, avançado de idade, muito próximo de poder terminar a sua carreira, de poder cumprir aquilo que Deus havia o estabelecido. E ele vai escrever a carta a quem? A Timóteo, seu filho na fé, um companheiro de ministério. E o propósito de Paulo, na segunda carta, é exortar Timóteo para que ele pudesse permanecer firme na sã doutrina. Era de poder exortar Timóteo para que ele pudesse permanecer fiel à palavra de Deus,
para que ele não pudesse ser levado pelas doutrinas que continuavam ainda, querer ser introduzidas no meio do povo naquela época. Então, Timóteo ele estava em Éfeso, quando Paulo vai escrever a carta. E Paulo, em outros versículos, um pouco anterior, Paulo ele vai citar que ele sentia sozinho. Muitas pessoas que foram companheiros de Paulo ao longo da sua trajetória ministerial, havia o abandonado. Paulo, aquele que tinha formado tantos discípulos para Cristo Jesus, Paulo que tinha aberto igrejas, é esse Paulo que estava dentro desse contexto. E aí uma coisa interessante, só para poder, é só uma questão mesmo de data, só para você poder entender. Quando nós olhamos a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu. E talvez você vai dizer assim, Estevão, mas quando nós olhamos o Novo Testamento, ainda tem a carta que Paulo escreveu a Tito, ainda tem a carta que Paulo escreveu a Filemon. Mas quando você olha a Bíblia, a cronologia, a última carta escrita por Paulo foi a carta escrita a Timóteo. Então, a última carta que Paulo escreveu foi a carta a Timóteo. E aí, Paulo vai escrever essa carta a Timóteo. E aí, Paulo, ele vai, no versículo 7, ele vai dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. É interessante, e a gente vai aprender um pouco hoje sobre algumas questões. Quando Paulo vai construir o texto, ele vai usar bom antes de combate. Paulo vai citar bom antes da palavra combate. Isso não é de forma aleatória, de verdade. Não é de forma aleatória, porque Paulo ele queria nos trazer um significado por meio da mensagem que ele estava construindo, por meio da frase que ele estava construindo. Quando nós olhamos no grego, a palavra bom, ela tem um sentido de algo admirável, ela tem um sentido de algo notável, ela tem um sentido de algo precioso, ela tem um sentido de algo gracioso. O que Paulo estava dizendo é, o que ele havia vivido, o que ele estava experimentando era bom, o que ele estava vivendo era precioso, o que ele estava vivendo era recomendável. Então Paulo ele vai citar essa fase. Por que Paulo vai citar bom antes de combate? Porque Paulo vai falar, porque no entendimento de Paulo, ele está falando de uma coisa muito importante, duas: força e contentamento. Paulo, ele tinha força em Deus, e ele tinha contentamento em Cristo Jesus. Então Paulo, ele vai citar, ele quer transmitir para mim e para você duas questões muito importantes, quando ele vai citar bom antes de combate. Ele vai querer nos falar sobre força, e ele vai falar sobre contentamento. Irmão, quando nós olhamos do ponto de vista humano, o que Paulo estava vivendo era uma situação deplorável, irmão. Um homem que estava privado de tudo. Irmão, um homem que tinha passado por sofrimentos, um homem que havia passado por dificuldades, um homem que havia passado por dor. Mas quando Paulo olha na perspectiva da fé, ele vai dizer: valeu a pena passar por dor, valeu a pena passar por privações, valeu a pena passar por dores, valeu a pena passar por tudo que eu passei, por causa do propósito, por causa daquilo que Deus havia entregado a Paulo. E aí, irmão, quando nós olhamos para esse contexto, a primeira coisa que eu e você, nós vamos ter que aprender, muitos de nós estamos desgastando ao longo da caminhada, irmão, é porque nós estamos olhando para o combate, e nós estamos esquecendo de olhar para o propósito que Deus nos chamou. Porque quando eu olho, irmão, para o combate, irmão, eu vou me desgastar. Mas quando eu olho para aquilo que o combate vai me proporcionar, irmão, a minha ótica, a minha perspectiva, ela muda. A minha ótica e a minha perspectiva muda. Por quê, irmão? Porque Paulo vai citar primeiro o bom. Ele entendia, irmão, o que ele estava vivendo era em prol de algo maior. Eu sei que alguns entraram aqui dizendo: eu sei que está doendo. Eu sei, irmão, que muitos pensaram em parar, muitos pensaram em desistir, em abrir mão do seu chamado, em abrir mão do seu propósito, em abrir mão da promessa, em abrir mão de um sonho que foi gerado do coração de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão, o processo dói, mas o propósito ele vai te curar.
O processo dói, irmão. O processo é difícil, irmão. Mas quando eu persevero, irmão, Ele me sara, Ele me cura. E eu, você, irmão, nós temos que entender essa verdade. Hoje Deus gerou uma frase ao meu coração. Irmão, não existe legado sem luta. Não existe legado sem luta. Não existe legado sem dor. Não existe legado sem renúncia. Não existe, irmão, legado sem dor, sem renúncia, sem adversidades. Não existe legado. Irmão, olha para a história de todos os heróis da fé. Olha para a história de todos os homens e mulheres de Deus. Olha para a história de todas as pessoas que foram bem-sucedidas na vida, irmão. Irmão, para deixar um legado teve que haver muita luta. Para deixar um legado teve que haver lágrimas. Para deixar um legado, irmão, você não tem ideia, teve que haver tantas coisas para que um legado pudesse ser deixado. Sabe por quê, irmão? Muitos de nós não estamos entendendo o combate, porque nós estamos focando naquilo que não vale a pena. Nós estamos colocando os nossos olhos nas adversidades do combate, e quando eu coloco os meus olhos na adversidade do combate, irmão, eu vou olhar e vou entender que isso não vai valer a pena, que isso não vai me levar para lugar algum. Ei, mas quando eu olho para o que eu passo e entendo o que eu carrego, eu vou entender o que eu estou passando vai valer a pena. O que eu estou passando vai me conduzir para algo maior, irmão. E eu, você, nós temos que sair daqui hoje, irmão, com esse entendimento muito claro, com essa compreensão, irmão, com essa compreensão. Paulo vai citar, irmão, combati o bom combate. Quando a gente pensa em combate, irmão, Paulo ele vai fazer uma alegoria de uma guerra militar. Quando nós pensamos, o Ezequiel está no exército, Richard passou pouco tempo no exército. Quando nós pensamos, irmão, no exército, irmão, eles estão sendo preparados para quê? É para o combate, irmão. Eles estão sendo preparados de forma diária. É para quê? É para a guerra. Eles não estão sendo treinados, irmão, eles não estão sendo treinados para um parque de diversão. Não é para um parque de diversão. Eles não estão sendo treinados, irmão, para poder sentar em casa, ver Netflix. Não, irmão, eles estão sendo treinados para uma guerra. Irmão, e Deus falou algo muito claro ao meu coração. Coloca no seu coração, irmão. Você só vai vencer aquilo que você decidir enfrentar. Você só vai vencer o que você decidir enfrentar, irmão. O que eu e você não decidimos enfrentar, nós não vamos vencer, irmão. Eu e você, nós só podemos vencer aquilo que nós decidimos enfrentar. Eu vou te levar hoje uma compreensão um pouco melhor. Eu vou contar algumas experiências particulares, irmão, que eu nunca contei, só minha esposa sabe. Eu compartilhei um pouco delas ontem, na cela com os meninos, para vocês poderem entender, dentro desse contexto, irmão, eu e você, nós temos que decidir combater, irmão. É uma guerra, irmão. É uma guerra. E numa guerra, como é que funciona numa guerra? Ei, o soldado, ele só recebe a ordem de quem? Do comandante. O soldado só recebe a ordem do comandante. Deixa eu dizer para você, irmão, ei, nós somos soldados de Cristo Jesus, e Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante, irmão. E quando eu decido andar em obediência, que Ele carrega, talvez você está dizendo, Estevão, por que eu vou andar em obediência à palavra que Ele tem liberado? Porque eu conheço o seu caráter, eu conheço o seu nome, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer. Irmão, quando eu decido obedecer, não é porque eu estou vendo que algo está favorável, não, porque eu creio naquele que traz a direção, eu creio naquele que me traz a posição de batalha, eu creio naquele que traz a posição de guerra. E eu, você, irmão, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Irmão, decida combater, irmão, escolha combater, escolha de verdade. Eu vou combater aquilo que me amedronta, eu vou combater aquilo que me acovarda, aquilo que me intimida, eu vou combater aquilo que me faz afugentar, eu vou combater
aquilo que me faz retroceder, irmão, decida combater, escolha combater. E eu e você precisamos colocar isso no nosso coração. Segundo ponto muito importante, nessa pequena frase, Paulo vai citar assim, ele vai citar a palavra terminar. Irmão, Paulo escolheu terminar. Paulo escolheu terminar a jornada que estava proposta diante dele. Irmão, mas por que Paulo entendeu, por que Paulo decidiu terminar? Quando nós olhamos para a sua conversão, Atos 9, nós vemos um homem obstinado a perseguir os seguidores de Cristo Jesus, um homem orgulhoso. Irmão, mas quando nós olhamos, após Paulo ter um encontro com Cristo, nós começamos a perceber um homem que agora tem um coração contrito, um homem agora, irmão, que entende que não era pela força, que não era pela religião, mas era pela graça de Deus, é pela graça de Deus. Um homem que entendeu, irmão, que ele não tinha mérito algum, mérito nenhum, mas era pela graça de Deus que ia ser possível terminar. Deixa eu dizer algo ao seu coração, irmão. Você não vai terminar o que Deus entregou nas suas mãos, na sua força. Você não vai terminar o que Deus entregou na sua mão, na sua capacidade, no seu talento, no seu conhecimento. Irmão, você vai terminar o que Deus entregou nas suas mãos, é pela sua graça, é pelo seu favor, sua misericórdia, sua bondade, sua fidelidade, o seu amor para conosco. Irmão, não tem a ver conosco, tudo tem a ver com Ele. Não tem a ver conosco, tudo tem a ver com Ele, irmão. Irmão, por que Paulo decidiu perseverar? Porque Paulo entendeu, irmão, que não estava relacionado à sua força, mas era a força de Deus, se aperfeiçoando a cada dia na sua fraqueza. E ele cita isso, ele cita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Paulo vai citar o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque Paulo entendeu que ele tinha suas limitações, mas Paulo entendeu que o poder de Deus estava a cada dia se aperfeiçoando na sua fraqueza, irmão. E eu e você, nós temos que entender essa verdade. Como é que eu e você conseguimos persistir, irmão? Não é na nossa força de vontade, irmão, é nos rendendo à vontade de Deus. Não é na nossa vontade, é nos rendendo à vontade de Deus. Aí sim eu consigo persistir, aí sim eu consigo perseverar, me rendendo à vontade de Deus. E eu e você, irmão, nós precisamos entender essa verdade, porque lá em 1 Coríntios 12, Paulo ele vai citar o quê? Das deficiências. Quando você pega uma tradução no original do texto, 1 Coríntios 12, 9, 10, é Paulo citando das suas debilidades, é Paulo citando das suas deficiências, é Paulo citando da sua incapacidade de poder fazer, e ele olhando para Deus e dizendo assim: Deus, é tudo pela tua graça, é tudo pelo teu favor, é tudo por causa dele, irmão. E eu e você, nós vamos sair daqui hoje com esse entendimento. Irmão, eu aprendo a perseverar, não é quando as coisas estão conspirando ao meu favor, e nem quando eu escuto o sim de Deus. Eu aprendo a perseverar quando as coisas não estão me favorecendo, e quando eu escuto o não de Deus. Quando nós olhamos para Paulo, por 3 vezes, irmão, ele pediu para Deus tirar dele o espinho da carne, 3 vezes. 3 vezes Paulo pediu para que Deus tirasse dele o espinho da carne. Deus disse para ele assim: não. O que Deus disse para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu e você, irmão, nós vamos ter que entender essa verdade. Por quê? Irmão, porque a resposta que eu e você der aos desafios que estão diante de nós, vão determinar onde nós vamos chegar. As respostas que você der diante dos desafios que estão diante de você, vai determinar aonde você vai chegar. São as respostas que damos que vão determinar, irmão, aonde nós vamos chegar. Irmão, e como é que eu aprendo a perseverar, irmão? Não é me apoiando em mim, é apoiando em Cristo. Não é me apoiando em mim, é apoiando em Cristo. Por que eu estou te falando sobre perseverança?
Irmão, quando eu me converti, esse ano faz 9 anos, e sempre desde quando eu era adolescente, sempre quando eu ia em igrejas, sempre alguém trazia uma profecia sobre a minha vida, sempre. Era impressionante. Até bêbado já profetizaram na minha vida, eu bêbado. Dentro da igreja, bêbado, alguém já profetizou em cima da minha vida. E quando eu me converti, irmão, eu não conseguia entender muita coisa de verdade. Mas eu estava disposto a aprender. Eu estava disposto a servir. E na igreja que eu congreguei, antes de eu vir aqui para o Estoril, irmão, o pastor acreditava muito em mim. Eu falei, esse cara é doido, bicho. Falei, cara, eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia. O cara está querendo me colocar para fazer um monte de coisa. Irmão, eu tinha 2 meses que eu tinha batizado. Eu virei obreiro, estava fazendo parte da liderança. 2 meses que eu tinha batizado. Ele me passou lá num processo de liderança lá, 2 meses. Você vai começar a caminhar comigo. Falei, está tudo certo. Falei, vamos nessa jornada. Irmão, e aí as coisas foram caminhando, e muita coisa foi acontecendo, irmão. E um dia ele falou para mim, falou assim, Estevão, eu quero que você, vou iniciar um culto no domingo, na segunda-feira, você vai ser o responsável pelo culto. Falei, ô pastor, pô, meio complicado, né? Como é que vai ser? Ele me explicou como é que seria a liturgia. Eu fui, irmão. Irmão, com 5 meses eu acabei com o culto. O culto começou bem, mas eu acabei com o culto, irmão. Sério. Nos últimos cultos, irmão, quem era do louvor não queria mais participar do culto. Os que tocavam eu tinha que fazer, irmão, não sei nem cantar, eu estava cantando playback, pregando, falando de dízimo de oferta. Nem cantar eu sei, irmão. Nem cantar eu sei. Mas o culto acabou, irmão. Irmão, e eu andava na igreja, eu via, irmão, os sarcasmos, as pessoas olhando para mim. E eu ficava pensando, eu falei, eu não fui chamado. Eu não fui chamado. E ele continuou assistindo comigo, irmão. Ele falou, Estevão, tem um culto jovem, quer que você ajude a galera lá? Fui para o culto jovem, irmão. Passou 3 meses, o culto acabou, irmão. Falei, Jesus, estou com a mão podre. Onde é que eu estou indo? Está acabando as coisas. O que está acontecendo comigo? Onde eu estou indo? Está acabando. Irmão, de verdade o culto acabou. Uns irmãos desviou. Eu falei, misericórdia. E aí, irmão? E ele continuava caminhando comigo, acreditando que Deus faria na minha vida. Eu falei, pastor, mas eu estou andando bem, o que está acontecendo? E ele me explicava uma série de questões, irmão. E aí, um culto, irmão, era culto de libertação. Um rapaz ficou endemoniado. Irmão, juntou os obreiros tudo para poder orar no rapaz. E eu fui lá também, 5 ou 6, irmão. Irmão, nós balançava o cara, nada. Irmão, e de repente, irmão, o diabo começou a contar os podres de todo mundo, irmão. E os irmãos estavam assim, não, ele é pai da mentira. Eu falei, não, ele está falando a verdade. Eu falei, ele está falando a verdade. Eu falei, ele está falando a verdade. Irmão, e aí? Ninguém conseguiu, irmão, ele ficava rindo, o demônio ficava rindo, irmão. Irmão, a igreja estava lotada. A igreja estava cheia demais, irmão. Todo mundo olhando, irmão. Todo mundo olhando, todo mundo olhando. Irmão, e aí? Acabou o culto, irmão. Todo mundo foi para casa, os varões ficavam assim, não, Estevão, liga com isso não, que isso aí o diabo estava mentindo. Eu falei, irmão, queria vergonha na sua cara, ele está falando a verdade, todo mundo sabe que ele está falando a verdade. A gente sabe que a gente estava dando esses mole aí, nós não vamos mentir. Eu falei, irmão, vocês podem ir embora para casa. Irmão, eu passei 3 horas no monte chorando, irmão. Eu falei, Deus, esse capirô dos infernos, nunca mais ele vai fazer isso. Nunca mais ele vai zombar de mim, Deus. Nunca mais ele vai rir de mim, Deus. Nunca mais ele vai caçoar de mim, Deus. Porque eu vou entrar no lugar que ainda eu não acessei. Um lugar de mais unção, um lugar de mais autoridade, um lugar de mais poder, um lugar de mais ousadia, um lugar de mais intrepidez, irmão. Por que eu falei isso? Irmão,
nós estávamos 6 tentando expulsar. De cima do púlpito, o pastor falou assim: sai dele no nome de Jesus. Acabou. Falei: o que é isso, gente? Nós estamos aqui, batalha, balança, empurra, não sai. E o pastor disse para mim: ô Estevão, nunca vai ser na sua força, sempre vai ser no poder de Deus. Nunca vai ser na sua força, sempre vai ser no poder de Deus. Irmão, um dia, eu fui ministrar, irmão, Karine estava comigo, fui ministrar numa igreja, o irmão passou a primeira vez, ele é outro doido, ele acreditava em mim, esses caras acreditavam em mim, irmão, eu não sei o que eles conseguiam ver, não. Eles acreditavam mesmo. Eu falei: Estevão, o que você prega lá na minha igreja? Eu falei: pastor, não sei pregar não, velho. Ele falou: não, vai lá. Levei, meu carro estragou na hora de sair de casa, tive que ir a pé com minha mãe, e o lugar era longe. Nós andamos pra caramba. Nós andamos bem, chegamos na igreja, irmão, todo suado. Comecei a pregar. Irmão, preguei 10 minutos, perdi o tema, perdi o assunto. Comecei a falar dos meus pecados, irmão. Minha mãe estava lá, falei: mãe, deixa eu aproveitar que a senhora está aqui. Sabe aquele dia? Foi eu que roubei a senhora mesmo, foi eu mesmo. Aquele dia foi eu mesmo que roubei a senhora. A senhora não sabia, mas fui eu mesmo. A senhora desconfiava, mas deixa eu contar para a senhora aqui. Aproveitar que a igreja está toda reunida aí. Vamos colocar os negócios aqui, vamos fazer um bem bolado aqui. Amor, eu comecei a contar tudo. Terminou o culto, pastor falou comigo: Estevão, você pregou bem. Eu falei: pastor, você é doido, meu filho. Falei só da minha vida, falei nada da palavra. Ele falou: porque em muitos momentos, a nossa vida vai ser a mensagem. Em muitos momentos, a nossa vida vai ser a mensagem que vai ser transmitida. Fui embora, irmão. Na outra semana ele me chamou para ir numa outra igreja que tinha. Falei que ele queria, eu não fui. Ficaram me esperando lá, eu não fui. Falei: eu não sei pregar, gente, esse povo é doido, eu não vou lá nesse lugar pregar. Eu não vou pregar nesse lugar. Irmão, eu não fui pregar lá. Não fui de verdade. E o tempo foi passando, irmão. Eu fui começando a caminhar, aprendendo com Deus. Deus foi mudando o meu caráter. Deus foi me forjando, irmão. Mas deixa eu te falar com você, estava doendo, irmão. Estava doendo. Por diversas vezes eu pensei: ei, eu não fui chamado. Por diversas vezes eu pensei: ei, eu não carrego algo da parte de Deus. Tudo que eu coloco a mão acaba. Eu comecei a pensar: ei, Deus não depositou algo em mim. Por diversas vezes eu comecei a pensar. Eu começava a ficar pensando, irmão, e teve um dia, irmão. E aí, irmão, o negócio já estava caminhando bem. Um dia, teve uma reunião de liderança. Eu e a Karine, a gente estava quase noivo. Nós estávamos noivos. E nós, quando começamos a namorar, nós não éramos cristãos. Então a gente tinha uma vida sexual ativa. E quando, um certo momento, Deus falou muito claro no nosso coração: acabou a farra, vamos consertar a vida. E aí, a gente ficou 2 anos sem ter relação sexual até o casamento. E quando teve uma reunião, eu levei 2 varões lá em casa, era obreiro da igreja. Na casa da minha mãe, eu dormi numa cama de casal, que era a cama da minha mãe. Quando meu pai morreu, minha mãe não quis mais dormir lá. Eu dormi lá. O Zarão olhou: você dorme aqui, Estevão? Eu falei: cama de casal? Eu falei: é. Na reunião, a liderança toda, os irmãos fala para mim assim: ô Estevão, fala: pastor, o negócio é o seguinte, Estevão está adulterando, Estevão está prostituindo. Eu falei: oi? Eu falei: oi? Ô irmão, todo mundo olhou para mim, irmão. Ô pastor, eu não te conheço. Aí falou para os meninos para poder prosseguir, eles começaram a falar um monte de coisa. Eu falei: esses andam comigo, hein? Esses aí andam comigo, esses rapazinhos, eles andam junto comigo. E aí, irmão? Falou, irmão. Irmão, eles acabaram comigo, irmão. E eu estava com a consciência tranquila. E o Espírito Santo falou comigo: ei, persevera, porque o seu propósito é maior que a sua luta. Persevera, que o seu propósito é maior que a sua luta. Ô irmão, e quando acabou a reunião, eu falei com eles assim, os dois: eu vou levar vocês embora para casa, vocês não têm carro. Vou deixar vocês em casa. Vou deixar vocês dois em casa, vocês não têm carro. Ô irmão, eles olham para mim, irmão, esse cara todo sem graça. Quando eu cheguei na porta, irmão,
Um deles chorou. Foi, você me perdoa. Falei, não, irmão, está tudo tranquilo. Não esquenta a cabeça com isso, não. Falei, eu fiquei chateado, vocês é meu amigo. Mas vocês erraram, agora não tem como mais voltar atrás. Vamos seguir a vida. Por quê, irmão? Porque quando eu entendo, irmão, o que eu carrego, a minha perspectiva com relação às situações, ela muda. A minha perspectiva com relação àquilo que eu estou vivendo, muda, irmão. Irmão, eu já pensei em parar nesse meio, irmão, e para poder aumentar ainda mais a atenção, os meus familiares, eles diziam, seu Estevão, não congrega nessa igreja, não vai nessa igreja. O Espírito Santo fala assim, segura sua onda, fica firme. O Espírito Santo fala, segura sua onda, fica firme. Sabe que Estevão, o pastor te humilha, Estevão, o pastor briga. Eu falei, o Espírito Santo fala, não é ele, é eu que estou usando ele, é eu que estou usando ele. É eu que estou usando a vida dele. Ô, irmão, pensa num processo difícil, irmão. Rasga devocional, rasga pregação na sua cara, fala que está ruim, que você tinha que fazer outra, que você podia fazer melhor. Eu pensando, vou meter ele na porrada e vou largar esse trem de lado. Vou meter o boxe aqui, vou usar o Muay Thai aqui agora. O Espírito falou assim, não usa o Muay Thai, anda no Espírito. Não usa o Muay Thai, anda no Espírito. Não usa o Muay Thai não, anda no Espírito. Falei, não, ele está me afrontando. Ele falou, não, mas a afronta está te sarando. A afronta está te sarando, a afronta está te curando. Porque eu sempre fui tupetudo, irmão. Eu tinha um amigo, onde é que a gente arrumava briga. Era fato. Onde é que nós ia, tumulto estava certo. E hoje ele é polícia ainda, aí o tumulto aí era pior ainda, irmão. Onde é que a gente ia, o tumulto estava arrumado, irmão. Teve um dia que a gente saiu, ele deu uma volta, quando ele voltou, ele estava com a boca roxa. Eu falei, que você arrumou, meu filho? Ele falou, os caras me pegou ali. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não estava junto com você. Se Deus me pegar junto também. Irmão, por quê, irmão? Porque, irmão, eu era corajoso, irmão. Ei, mas era Deus me tratando, era Deus me moldando, e Ele está dizendo para alguns aí, ei, eu estou te moldando, eu estou te tratando. Ei, eu sei que alguns estão pensando, ó Deus, não quero saber disso mais, não quero saber. Deus está dizendo, não, segura a sua onda, é Deus te dizendo, ei, está doendo, ei, mas olha para o seu propósito. Olha para o seu propósito, está doendo, está, irmão. Está difícil, está. Foca no seu propósito, irmão. Foca naquilo que Deus quer fazer. Foca naquilo que Deus quer fazer, irmão. E é engraçado. Terceira coisa que Paulo vai dizer, guardei. Terceira coisa que eu e você precisamos aprender, escolha guardar. Nós vamos usar um pouco aqui o português, irmão. Quando Paulo vai usar esse texto, guardei, Paulo ele vai usar o pretérito perfeito do passado. O que é isso numa forma verbal? Paulo ele vai trazer uma ideia de algo que havia sido concluído, algo que havia sido finalizado, algo que não poderia ser mais mudado. Por que isso é importante? Porque se Paulo dissesse assim, eu amava a Deus, isso traz uma ideia de quê? Isso é pretérito imperfeito do passado. Qual que é a ideia? É a ideia de algo que poderia ser mudado no futuro. O que Paulo estava dizendo, quando ele vai dizer, guardei, ei, o que eu fiz não pode ser mais mudado, o que eu fiz não foi mudado, o que eu fiz é algo que foi sacramentado, o que eu fiz foi algo que não vai mais mudar, algo que não vai mais voltar atrás. E quando Paulo vai olhar, ele vai no grego, Paulo, ele vai usar uma palavra que traz um sentido de permanecer. Paulo está dizendo assim, ei, foi difícil, foi, ei,
mas eu guardei a fé. Ei, foi difícil, foi. Ei, mas eu concluí o que Deus colocou na minha mão para poder fazer. Ei, deixa eu dizer algo para você, irmão. O Espírito Santo está dizendo para alguns assim: ei, Ele colocou algo na sua mão e você está dizendo que não vai concluir. Ele está te dizendo: hoje é o dia que Ele está te chamando de volta, irmão, para concluir aquilo que dos céus foi entregado em suas mãos para poder fazer. Ei, irmão, tem algo para poder ser concluído. Isso só pode ser possível se for guardado. Só vai ser possível concluir se for guardado. Só vai ser possível concluir, irmão, se nós guardarmos. Guardar o que, Esteu? A fé, irmão. Fé. Quando Paulo vai citar palavras fé, dentro desse contexto, ele vai trazer dois sentidos, no original do grego. Paulo vai falar sobre convicção. Convicção de quê? De salvação. E convicção de que mais? Do seu propósito. Paulo, ele vai trazer dois sentidos muito claros, irmão. Convicção da salvação e convicção do seu propósito. Por que isso, irmão, é importante? Porque Paulo sabia que o momento estava difícil, mas ele sabia quem que ele era em Deus. Ele sabia qual que era a sua filiação. Paulo tinha convicção de qual era a sua filiação. Qual que era a sua filiação? Filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Paulo tinha essa ciência, Paulo tinha o conhecimento que ele quer o quê? Ele era sacerdócio real, ele era geração eleita, ele fazia parte do povo escolhido. Paulo tinha consciência, Paulo tinha esse entendimento, irmão. Por quê, irmão? Porque a filiação não muda com as circunstâncias, nem com o seu comportamento. Os que são pais aqui, o seu filho não vai deixar de ser seu filho, se ele fizer algo que você não goste. Ele vai continuar sendo seu filho. O que muda? Isso não quer dizer, irmão, que eu vou viver uma vida fazendo o que eu quero. Não. Isso traz para nós qual a implicação da responsabilidade da minha filiação como filho. Por quê? Porque irmão, nós somos chamados para expressar aquilo que nós carregamos. O que nós carregamos, irmão? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é Deus habitando em nós, irmão. Nós temos que expressar aquilo que nós carregamos. A presença do Espírito Santo. Irmão, nós somos filho de Deus, irmão. Filho de Deus. E eu e você, irmão, nós temos que ter, irmão, essa consciência, nós temos que ter esse entendimento. Quando nós olhamos, talvez, irmão, aquela sociedade dava para Paulo o nome de malfeitor, de perturbador da paz. Ei, mas Deus diz para ele que foi um homem que combateu o bom combate. Ei, Paulo, Deus vai olhar para ele e ver nele um soldado. Paulo, Deus vai olhar para ele e ver nele um combatente. Ei, irmão, por quê? Porque as circunstâncias não mudavam quem Paulo é em Cristo Jesus. As circunstâncias não podem mudar quem nós somos em Cristo Jesus. As circunstâncias, irmão, não podem mudar quem nós somos em Cristo, irmão. Nós somos filhos, irmão. E você, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa compreensão, irmão. Eu não sei, irmão, de verdade, qual é o nome, irmão, que a sua dor te deu. Talvez a sua dor te trouxe o nome de frustração. Talvez a sua dor trouxe para você o nome de decepção. Talvez a sua dor trouxe para você o nome de incredulidade. Talvez, irmão, a sua dor trouxe para você o nome de incerteza, o nome de dúvida, de medo, o nome de insegurança, irmão. Irmão, mas deixa eu dizer para você, irmão, o nome que Deus te deu, irmão, ele é eterno. O que Deus te entregou, irmão, não é algo passageiro. O que Deus te entregou sempre foi algo eterno. O que Deus te entregou sempre foi algo eterno, irmão. Irmão, não deixe que a sua dor, diga qual é o seu nome. Não diga para a sua dor, eu sou filho de Deus. Diga para a sua dor, eu vou vencer, porque Cristo é comigo. Diga para a sua dor, irmão, que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Irmão, eu e você, nós temos que dizer para a nossa dor, irmão. Senão, a nossa dor vai determinar quem nós somos.
A nossa dor vai querer determinar quem nós somos. Mas eu e você, irmão, nós somos filho de Deus. Filho de Deus. E hoje, nós vamos ter que sair daqui, irmão, com essa convicção. Eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Coloca algo no seu coração. A sua dor não é a sua identidade. A sua dor não é a sua identidade. Não deixe que os problemas roubem sua identidade. Não deixe que as circunstâncias adversas te tirem do propósito. Por que eu estou te trazendo isso, irmão? Antes de vir para essa reunião, irmão, eu já sabia que Deus ia fazer nesse lugar. Convicção clara. Convicção clara, irmão. Porque eu sei que pessoas adentraram aqui, irmão, de verdade. Muito claro, irmão. Muito claro. Muito claro no meu coração. A sua dor está virando a sua identidade. A sua dor está virando a sua identidade. Os seus problemas tiraram os seus olhos do propósito. Os seus problemas tiraram os seus olhos do propósito. Oh, pessoas adentraram aqui tão perdidas. Perdidas. O Espírito Santo está dizendo hoje: você se perdeu porque você abraçou a sua dor em vez de olhar para o seu propósito. Você se perdeu. Não foi porque eu te deixei, foi porque você não suportou a dor do processo. Irmão, hoje é uma noite diferente, porque pessoas não conseguem mais acreditar no que está sobre a sua vida. Não conseguem mais acreditar. Se frustraram tanto, decepcionaram. Essa semana, o Espírito Santo me traz tão claro, eu sei em que é. Se sentou na cama e disse: oh Deus, o que eu estou fazendo de errado? As coisas não estão ao meu favor, Deus. Deus, aonde eu errei? O Espírito Santo está dizendo: não é aonde você errou, aonde está doendo. É onde está doendo. Hoje é dia, irmão. Pessoas vão se reencontrar o seu propósito. Irmão, não vai ser necessário não. Irmão, estender a mão na sua cabeça não. Porque o Espírito vai te tocar de uma forma diferente. Oh Deus, pessoas têm aqui, Deus, chamado tão lindos. Oh Deus, mas pessoas bloquearam, Deus. Pessoas minaram. Oh Deus, pessoas acusaram, julgaram, Deus, zombaram. O Espírito Santo está dizendo: hoje é dia, porque Ele vai trazer a memória de alguns. Irmão, seu propósito. Pessoas que receberam uma palavra profética quando eles tinham 13 anos de idade. 13 anos de idade. 13 anos de idade, irmão. Passou tanto tempo e parece que isso ficou mais distante. O Espírito Santo dizendo:
não quer dizer que não está conspirando ao seu favor, que não está te impulsionando para o propósito. Não quer dizer que não está conspirando ao seu favor, que não está te impulsionando para o propósito. Ai, meu Deus. Ei, irmão, alguns vão começar a orar. Deus vai falar contigo de uma forma diferente. Ai, irmão, Deus vai falar contigo. Ei, irmão, essa semana, um estava andando na rua e disse assim no seu coração: Deus, eu vou abrir mão de tudo, eu não aguento mais. Ei, o Espírito Santo está dizendo: eu não te chamei para parar, eu te chamei para avançar. Eu te chamei para avançar. Irmão, se você começar a orar, eu tenho convicção, o Espírito Santo vai falar contigo, irmão. O Espírito Santo vai impulsionar outros, para que você seja resposta para a vida de alguém nesse lugar. Para que você seja resposta de Deus para alguém nesse lugar. Espírito Santo, vem. Vem nesse lugar, Espírito Agita Santo. as águas paradas